deficientes físicos. Começou a fazer cursos de informática no Maui. E foi lá que parecia sonho, começou a virar realidade. Perguntaram se eu não tinha vontade de ter um cão-guia. Eu falei que tinha, mas que eu não teria condições, porque a maioria das pessoas, todo mundo sempre falava que quem pode ter um cão é quem tem uma boa condição financeira, e eu não tenho. Então eu falei, olha, eu tenho vontade, eu acho muito bacana, e depois eu sempre ficava com aquele pensamento, um dia eu vou ter um cão-guia. E a partir daí eu me interessei, né, e dei sorte. Aí fui selecionado e passei pela avaliação. Até hoje estou com a Raíssa, né? Estou muito feliz, assim. Já são quase 2 anos de parceria e amizade. A Raíssa veio para mudar mesmo, né? Foi, tipo, revolucionar a minha vida. No final de semana eu trabalho com música, eu tenho um grupo Charme do Forró. Que a gente toca em todos os locais, né? Casamentos, aniversários, casa de show, barzinho. E no meio de semana, segunda a sexta tem escola. Na segunda-feira, quando eu saio da escola, meio-dia, eu trabalho numa instituição. E eu trabalho lá como voluntário, dou aula de informática para as pessoas lá. E também dou algumas aulas particulares, quando sempre tem uma pessoa precisando. E a minha vida é corrida, não para. Sempre tem alguma coisa para fazer. Eu confio totalmente na Raíssa. Eu sei que ela não vai me deixar esbarrar em nada. Se tiver alguma coisa na frente, ela vai desviar. Se ela não puder, ela vai parar. Então, antes eu não podia contar com isso, né? Eu podia contar com a sorte. E hoje não. Hoje eu posso contar com a Raíssa, porque eu depositei minha confiança toda nela. E ela sabe da responsabilidade que ela tem. Ele mora em Herói? Ele mora lá em São Jesus. Essa história foi que você viu do Antônio Márcio. Por isso que eu falo, a gente achava que o Antônio Márcio fosse filho, né? Então são 3, que legal. Você já conseguiu ajudar e entregar. Esse é o terceiro agora com o Lucas. Fala, João! Agora, muda a vida, né, Jonas? Quanto tempo faz que você está com ela? Vou completar um ano no início de agosto. E você é deficiente há quanto tempo? Na verdade, minha doença é degenerativa na retina. Então, eu nasci enxergando, fui até os 10 anos com a visão normal. Até 10 anos você enxergou? Aí eu comecei a perder a visão gradativamente. Aí hoje em dia tá bem um pouquinho mesmo, né? E você, quais as maiores dificuldades? Você que já enxergou, né? Nossa. E conhece o mundo, né? E primeiro deve ter sido um período de terror, eu imagino. Você imaginar que vai perder a visão e que você tem que ir se acostumando com isso gradativamente, né? Aquela coisa, né? Tem que se acostumar, né? Não posso fazer nada além disso, de me adaptar. Maior dificuldade, qual foi? Definitivamente é a questão de andar por aí, simplesmente, de liberdade mesmo, de movimento, que graças a Deus com a Zucca mudou esse problema. Depois que a Zucca chegou, se sente mais livre para poder sair. Eu soube que você acabou de chegar da Europa. Ele foi passear e não pôde levar a Zucca. Por quê? Na verdade foi mais por conta do... Queria levar? Eu queria, mas eu estava preocupado também, porque tem que ter uma rotina muito bem definida com calmaria. Né? E aquela coisa, né? Viajando com amigos e tal, fica difícil manter uma rotina, né? E como é que você fez sem ela, já que você se habituou nesse último ano com ela? Bom, fui com a bengala e meus amigos já estão acostumados a andar comigo, né? Então, mas é mais difícil com a bengala, não é? Ah, mas tá filmando. Você pratica hiatismo, né? O que você faz no dia a dia, pra gente conhecer melhor? Bom, eu estudo administração na SPM e estou treinando hiatismo, né? Se Deus quiser ir, quem sabe uma Paralimpíada pro futuro. Vai participar da Paralimpíada? Vamos tentar, né? Eu queria inclusive agradecer ao pessoal da Comissão Paralímpica de Vela, ao Dark, ao Samuel, que é o treinador, né, que me convidaram para ir lá e que eu tô adorando, e essa aqui também tá adorando. Agora, eu soube
que ela te ajudou até a arrumar uma namorada, que foi um... Diz que foi um jeito de chegar mais perto, assim, açúcar, fala um pouco da cachorra, isso. Tem que tomar cuidado que eu não posso me comprometer agora. Ah, você tá comprometido agora, tá namorando. Mas que bom, olha, a gente fica assim, eu quero muito agradecer ao Jorge a oportunidade que você está nos dando, né, de conhecer pessoas, né, como o Jonas, como o Antônio, como o próximo beneficiário. Porque eu quero contar que a gente não sabe para quem que ele vai, não é? Isso, é. Como é que está essa... Na verdade, assim, quem quer agradecer somos nós, né, do projeto, do Iris também, porque no Brasil a realidade é uma realidade muito difícil em relação ao cão-guia. Como vocês colocaram aí, são 60 cães que a gente tem conhecimento. Para 2 milhões de 2 milhões de pessoas que podem ter cão. Né? Então, assim, é uma realidade muito dura, né? Eu vou contar o que o Jorge está precisando e que você pode ajudar. Precisa-se de famílias que se disponham a criar os cães, né? De quando nascem, 3 meses, até 1 ano, 1 ano e pouco. E esse cão precisa ficar na família durante esse ano, primeiro, porque ele precisa de alimentação, ele precisa de carinho, ele precisa aprender a conviver com uma família. Então não pode ser uma pessoa sozinha, não pode ser um canil, tem que ser uma família que se disponha a dar carinho para o cão, para ele aprender a se socializar, porque depois disso é que ele vem para as mãos do treinador, que é o Jorge, que faz isso voluntariamente, para poder treiná-lo e entregar, como nós estamos fazendo com o Luke agora, para alguém que precisa. A maior dificuldade é que as famílias se apegam ao cachorro e depois, e com razão, porque são adoráveis, e depois não querem entregar para o projeto, entendeu? Então, é uma grande dificuldade. Então, estamos precisando de famílias que queiram criar os cachorros para ajudar a instituição. Precisamos de doação de alimento para cão, porque ele sustenta, a ONG sustenta os cães. Precisamos de que mais, Jorge? Precisamos de pessoas também para serem voluntárias e ajudar nas ações. Então, por exemplo, vai ter um almoço que vai ser uma comemoração da entrega do Luke, que na verdade tem um apelido também, que é Bacana, que quando ele foi... É verdade. O apelido é Bacana ou é Bacana? É, Bacana. Bacana é o apelido. É o apelido. Luke ou Bacana? Porque o que acontece, como nos Estados Unidos, as pessoas que apadrinham esses cachorros, né, eles têm a possibilidade de batizar esse animal. Então ele recebeu esse apelido carinhoso e ele atende por Bacana também. O nome de pedigree dele é Luke, né, o nome de documentação dele, mas ele tem esse apelido, que é um apelido muito legal, né, que afinal de contas ele é bacana. E a gente tem que aprender também a conviver com esse tipo de trabalho. Por quê? Da outra vez que ele chegou aqui, eu fui logo querendo fazer carinho no cão e tal. Aí o Jorge me ensinou. Quando você vê um cão guia, não faça festa com o cão, porque ele está trabalhando. E você pode desviar a atenção do cão. Então, por mais que eu tive que resistir aqui fortemente agora, mas a gente tem que aprender a respeitar, porque você não pode ser um foco do trabalho do cão. Então, ela vive deitada. Também, né? Quando ele para, ela... Entender e respeitar o trabalho. Assim, pro pessoal entender, assim, não é empatia não, gente, é porque não pode mesmo, né? As pessoas podem confundir, a gente pede para não mexer. Bom, nós temos todos os... deixa eu contar aqui que... desculpe a sua namorada, você está fazendo um alto sucesso aqui dentro do projeto. Muito SMS. Vou ligar pra ele. Se mandar SMS faz o quê, Louro? Manda aí no celular, 8842. E manda pra 88425. Mensagem de texto. Manda pra gente. Manda também, vou fazer o quê? Vamos encrencar em casa. Olha, gente, faz tempo que você tá namorando? Só pra gente saber mais intimidade. Uns 6 meses. Legal? Bastante. Legal, né? Ter uma companhia, né? Queria até mandar um beijo pra ela. Como ela chama? Tamara. Tamara, olha. Legal? Tamara que cai. Tem um menino de 3 anos, que é o João Vitor, meu filho, e ele pediu para que quando eu viesse aqui pedisse pro papagaio Ouro, mandar um beijo pra ele, que ele adora ouro. Moleza,
mostrar o louro que você vai dar pra ele. Peraí, deixa eu buscar um louro ali que você vai dar pra Legal, boa ele. Deixa eu ideia. dizer outra coisa. A pessoa já está escolhida enquanto eu Não, a falo? gente está lendo todos os e-mails, né, Tá. respondendo. Isso é um processo que ainda vai levar algum tempo, que a gente precisa dar uma atenção especial para esse processo. E até meados de agosto essa pessoa já vai estar selecionada. A gente vai passar a entrevistar. É uma segunda parte, que é uma entrevista mesmo, que a gente tem que fazer. Aí você vai entrevistar e depois nós vamos entregar o look aqui, né? Exatamente. E eu quero ir no almoço, tá bom? Tá bom. Obrigado. Você também vai, né, Antônio? Vai? É Jona? Também vai. Olha, esse aqui é pro seu Também filho. vou. Ele tá com a cabeça de lado, pô. Fala, aperta a boca dele aí Deixa eu dentro. apertar aqui. Aí. Tá vendo? Também foi na fonte aí. E aí, assim, Não passa agora, pro pessoal, inclusive, que tem me perguntado, eu vou aproveitar aqui o presente pro Jorge. Ele tem uma malinha, o Louro adora viajar, né? Muito bom. Então tem essa malinha que vai junto com ele, que você pode comprar, que ele vai de Papai Noel, tem aqui dentro tem legal. várias roupas, avisa lá o seu filho, como é que ele chama? João Vitor. João Vitor. Ele pode vestir ele de médico, agora é um bom momento pro Louro estar de médico. É verdade. Ele pode vestir ele de palhaço, que é a profissão predileta do Louro. Ele pode ir pra... Aqui é o Pra Londres, Sherlock Holmes, vai pra Londres, e aqui é enfermeiro, né? Não, aqui É o que é cozinheiro. cozinheiro. Então aqui dentro tem várias roupinhas dele e que você dá lá pra ele, aí ó, vestir. Oh, legal. Aí brinca com o louro em várias possibilidades, tá E bom? pra você que já tem louro, pode comprar só a malinha separada. Ah, é mesmo, é verdade. Pra você que já tem um louro em casa, pode levar, vai na loja e busca só a malinha de viagem. Eu quero a mala do louro. É, a mala do louro. Aí você leva tudo completo, tá bom? Olha, meninos, eu queria muito agradecê-los. Ai, que vontade de fazer um carinho. Fazer o seguinte, toma, Guiazuca. Aí. Aí vai liberar. É? É porque não pode mexer com isso quando eles estão com equipamento de guia, né? Ah, quando eu chego. Aí pode? Aí pode? Pronto. Ai, que delícia. Como vai? Você é muito simpática. Dá a mão pra mim. Ela é linda. Não, viram? Você é linda. Ai, olha que carinho. Mas é uma simpatia, viu os dois? Ô, bacana. Eu vou Você tá aproveitar, bonita, hein? então, Ah, vai soltar os dois? É? Soltar um Pra pouquinho. todo mundo ganhar E aí vocês carinho. vão ver o outro lado dele. O Ai, gostoso, vem cá, cheiro. vem cá. Vai lá, vai. Olha que legal. Quando ele tá com equipamento, ele não se mexe, você viu? O treinamento é impressionante. Olha, tirou o equipamento, ele vira. Ele é normal, gente. Ai, que legal, que legal. Muita gente confunde, acha assim que o cão guia, tadinho, ele não pode fazer Não, nada. ele é Não é feliz. isso, ele é feliz, ele é um Ele tá cachorro que trabalhando. ele tá trabalhando feliz, ele Quando gosta ele de tá com trabalhar. a guia, ele sabe que ele tá fazendo uma outra Sabe? coisa. E ele gosta de vestir a guia, ele gosta de ir pra rua, ele gosta Ainda de tem que ir guiar. embora. Muito obrigada. Eu Obrigado, fiquei à vontade. Adorei te conhecer, viu? Valeu, Aí você vai ter que responder esse monte de coisa que tá chegando pra você da Paraíba, de tudo quanto é lugar. Deixa eu dar uma dica aqui, olha, enquanto isso. Antes de eu ir lá falar com o Pita. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer. Olha isso aqui, que espetáculo. Vou ligar pro celular dele. Todo mundo sabe que o arroz não vai